Boa noite. Boa noite, vamos entrando. A sala está aberta, são todos bem-vindos. Boa noite, Kátia. Boa noite, Gabriela. A sala está aberta, vamos esperar as pessoas entrarem. Hoje nós vamos falar sobre as críticas, né? Esses julgamentos e como nós recebemos isso e como nós também às vezes somos críticos, né? Hoje é um papo interessante. Por que que a gente acaba fazendo isso, né? Oi, Angelita, vai entrando. Boa noite. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Todos bem-vindos. Esperar mais 2 minutinhos, que eu entrei mais cedo. Vamos ver quais são as nossas reações e de que forma que a gente olha para a crítica, né, para o julgamento, né? Vão entrando, gente. Tá, Násio, depois eu entro lá. Vão entrando, gente. Pode entrar, todo mundo. A sala tá aberta, é só clicar. Vamos falar um pouquinho sobre críticas e julgamentos. Como receber isso de uma forma mais tranquila, né? E também como ser menos crítico, né? E como saber criticar ou julgar, né? De que forma isso funciona. Ok? Vamos ver. Vamos esperar mais um minutinho para a sala estar mais cheia, as pessoas chegarem. Cláudia, boa noite, vai entrando. Pode entrar, todo mundo. Será bem-vindo. Ai, sabe que é uma boa pergunta? Eu também não sei quantos livros tem, porque eu não tenho só esses, eu ainda tenho outros aqui dentro do armário. Mas eu tenho um apego. Se é um apego que eu tenho, é uma crítica que eu vou fazer a mim. Eu tenho um apego a meus livros. Eu já li, releio às vezes, pesquiso, porque eu escrevo, eu faço textos, eu dou aula, então eles são muito úteis para mim, né? Porque todos eles falam a minha língua. Boa noite, gente, boa noite. Eu adoro ler. Ainda tenho lá na minha mesinha de cabeceira. Ainda tem alguns em São Paulo no apartamento que eu deixei lá que eu preciso pegar. Oi, Beth, vamos entrando. Oi, Luiz, Carol, vamos entrando. Prazer a todos. Gente, olha só, nós vamos falar hoje sobre crítica e julgamento, né? E como nós recebemos isso. Boa noite, boa noite. Vamos entrando, Cris. Né, eu também adoro ler.
Eu acho que é gostoso, né? Toda noite você lê um pouquinho, lê um capítulo de um livro pelo menos. Eu acho que traz para você um mundo, né? Eu fui apresentada aos livros muito cedo. Eu, quando tinha, acho que uns 7 anos e pouco, assim que eu entrei para alfabetização, né? A minha avó me deu uma coleção de Monteiro Lobato, O Reino de Narizinho, né? Então, O Reino do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eram 17 volumes encadernados. Gente, eu li todos, todos. Eu tinha as histórias todas na ponta da língua. É uma maravilha. Bom, é importante que você leia, né? Porque também ter livro e não ler não adianta nada. Bom, gente, vamos começar hoje o nosso papo, né? E vocês tiverem dúvidas, alguma pergunta a respeito disso, podem fazendo, que eu vou, na medida do possível, respondendo. Né? Quando a gente fala em crítica e julgamento, a palavra crítica, ela vem assim, de uma forma meio pesada, meio negativa, né? A gente já acha logo que vão botar o dedo na cara da gente, falar mal da gente, ou expressar algo que a gente não está, às vezes, preparado para ouvir, né? Mas existem dois tipos de crítica, a construtiva e a destrutiva, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre essa destrutiva, que realmente são sempre, às vezes, negativas, e elas soam muitas vezes como uma reclamação, né? É como as pessoas estão reclamando da gente, porque a gente não é como eles querem que a gente seja, em geral é assim, ou eles querem que a gente mude uma forma de ser, uma forma de ver. A nossa visão do mundo é diferente do outro, né? Nós temos estruturas e criações totalmente diferentes das outras pessoas. Cada um de nós tem uma imagem que vem do nosso campo familiar. Isso faz com que você crie alguns conceitos ou alguns preconceitos, se você quer dizer assim. Todo conceito, ele é pré-feito ao longo da sua vida, ao longo do seu aprendizado. E as construtivas, elas surgem como um apoio, como um trabalho de qualquer pessoa, né? Ou seja, ela tem um sentido positivo de te orientar, de te ajudar, de te dar um feedback daquilo que você poderia fazer melhor. O importante é que a gente olhe que dentro de uma crítica, seja construtiva ou seja negativa, é importante nós observarmos como se fosse um espectador disso, e não tomar como pessoal. Nunca, na sua vida, tome nada como pessoal, a não ser que seja muito explícito, né? Que a pessoa venha com agressividade. Uma agressividade sem justificativa, digamos assim. A crítica destrutiva, ela tem uma opinião contrária ou negativa da sua, em geral. É uma censura, censurar algo que você fez, algo que você está fazendo. Aí tem que ter o bom senso, tem que entrar a ética, tem que entrar um monte de coisa para você saber se você está realmente fazendo errado ou é só a visão do outro que está errada. Ele aponta para você como uma desaprovação. Ele desaprova aquilo que você está fazendo, como se você estivesse fazendo algo que não fosse correto, digamos assim, ou socialmente correto. É como se fosse uma condenação. Você pode tomar assim. Às vezes ele não está te condenando ou não está te desaprovando. Ele está só dando uma imagem dele, né? Uma ideia do que ele acha a respeito daquilo que você está fazendo ou não. Mas você pode sentir isso como uma reprovação. Ele pode estar reprovando, sim. E você pode tomar isso como uma rejeição.
E ele também pode estar rejeitando e dizer, se você continuar fazendo isso, acabou a amizade aqui. Então, é como se fosse algo que destrói mesmo até uma reação contrária, ou um direito à resposta, ou um direito a um equilíbrio no dar e receber dessa crítica, digamos assim, no meio dessa crítica, porque começa a ter uma discordância de ambas as partes, né? Agora, a crítica também ela pode ser maledicente, né? Então, quando você começa a falar mal do outro, a xingar o outro, a denegrir a imagem do outro, isso é uma crítica destrutiva. E baseado em que você está fazendo isso, né? Com que direito você se dá a esse direito de destruir a imagem do outro, né? Baseado em que você está fazendo isso dentro do seu campo de criação? Você via seu pai fazendo isso com a sua mãe? Você via a sua avó ou o seu avô fazendo isso com seu pai? Né? Essa imagem foi passada no campo da família? Em geral né? A gente aprende a olhar para aquilo de uma forma de que é fácil botar o dedo na cara do outro e falar mal, ou diminuir, ou humilhar, ou rebaixar, né? Como se fosse uma reprimenda, mas depende de como ela é feita, né? Quando você traz isso de uma forma familiar, de uma forma ancestral, digamos assim, da sua vivência pessoal em família, quando você vê que a reprimenda que seu pai ou sua mãe dava para você era uma forma humilhante, e quando eu falo humilhante, é tipo assim, menino, você é burro, você nunca faz nada direito. Isso é uma crítica destrutiva, né? Porque como você pode ajudar alguém a melhorar, a transcender aquela ignorância momentânea dele, porque ele ainda está em formação, ele ainda está aprendendo, mas ele já está aprendendo o que os pais estão passando, o que os avós estão passando, o que esse professor está passando, o que essas pessoas que têm o dito saber estão passando para você. E você vai criando os seus conceitos e os seus preconceitos. E você se acha e se intitula o dono desta verdade. E essa verdade, para você, pode ser verdadeira e única. Então é difícil você saber o que é esse peso, essa medida do que é certo e do que é errado, do que é o bom e do que é o ruim. Mas tudo aquilo que eu faço e que invade a privacidade, o direito do outro, o bem-estar do outro, a imagem do outro, aquilo que o outro criou, e eu faço isso muitas vezes sem base, né? É muito mais arriscado e muito mais difícil de você reparar, de você harmonizar, de você reequilibrar essa situação. Quando alguém aponta algo para você que você poderia fazer melhor, mesmo que de uma forma construtiva, como você sente isso? Como vocês reagem a uma crítica? Vocês podem me dar um feedback aí? Vai escrevendo aí, como vocês reagem a uma crítica? Vocês ficam reativos? Vocês escutam? Vocês ponderam? Vocês conversam a respeito disso? Sejam sinceros. Como vocês reagem a uma crítica? Vai falando aí pra mim. Eu queria saber de vocês esse feedback. Algumas pessoas não respondem às críticas. Isso se deve principalmente ao fato da gente preferir que seja um elogio por nossos pontos fortes, nossa beleza, nosso cabelo, né? E não uma crítica por nossas fraquezas, por nossas incapacidades, né?
Hoje você pondera. Hoje, depois de quantos anos? Depois de 20 anos de aprendizado e de briga e de conflito, né? Vão aí me dizendo como é que vocês hoje ainda reagem a uma crítica, né? E o que leva uma pessoa a criticar a outra, né? Quais são os direitos que ela se acha de melhor ou de superior, né? Qual é o grau de arrogância, de superioridade que ela acha que ela tem em direito a isso? Ou, hierarquicamente, ela está numa posição que pode ter esse direito. No automático, sou reativa, tenho que me esforçar para ponderar. Pois é, se você ainda está no campo da reatividade, você tem que observar que a reatividade é uma forma de raiva, né? É um antagonismo, é uma hostilidade a algo que eu não aceitei. Algo que está lá atrás ainda. E eu tenho muito que ter cuidado com os espelhamentos que eu faço. Porque as nossas relações, eu tenho uma live lá no YouTube que vocês devem buscar. É Relacionamento Espelho, que fala sobre essas projeções que nós fazemos. E a crítica tem muito disso, porque ela tem uma imagem pré-fabricada dentro do nosso subconsciente de uma memória que ela vem se repetindo e eu fico reagindo. Se você sentir que a crítica é destrutiva, antes de qualquer coisa, é importante você saber qual é a intenção que vem dessa crítica, daquele que está te criticando. Qual é a intenção que ele tem em fazer uma crítica para você? Obrigada, Cecília. Mas eu quero levar para vocês em todas as minhas lives alguma coisa que seja de um conteúdo sistêmico e um conteúdo que ajude você a ter uma melhor relação, ter uma melhor visão nas tuas relações, para que você possa ter uma mediação, ser mediadora de você mesmo, das suas relações, e não bater de frente, mas que você tenha uma possibilidade de dar uma olhada para trás e para os lados antes de reagir. Porque a reação, ela é inconsequente. Nós não sabemos qual é a nossa reação, porque ela é uma emoção muito primitiva. Ela vem de memórias muito antigas, até às vezes reptilianas. A live do espelhamento está lá no YouTube. Então, todas as minhas lives estão no YouTube. Vão lá, se inscrevam, dão seu likezinho, tá? Se inscrevam, que tem muitas lives que eu não faço aqui e que eu gravo e coloco lá. Mas como é que você vai fazer com uma ducha de água fria que isenta, né, a situação? Seria perguntar assim para a pessoa: eu não entendi o que você falou. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Será que você podia me explicar melhor? Quantas vezes nós não fazemos isso numa discussão que um está criticando o outro, um está cobrando do outro? Essa pergunta é uma ducha de água fria. Ela quebra aquela tensão. Primeiro porque você não toma como pessoal de imediato. Então você não reage, você não fica reativo. Você abre para receber algo que pode ser para você muito importante. Porque toda crítica, seja destrutiva ou seja construtiva, ela pode ser para você um feedback de algo que você precisa olhar com mais cuidado para você. Para suas reações, para aquilo que você está pensando, daquilo que você está fazendo e não está percebendo, né? Deixar que o outro perceba e você se certifique de que aquilo faz sentido ou não. Quando você pergunta, você pode repetir o que você falou? Dá tempo do outro parar para pensar no que ele acabou de fazer, no que ele acabou de falar, né?
E aí ele tem uma tomada de consciência, porque às vezes isso dentro dele é tão automático, ele é tão reativo às coisas e às pessoas, que ele não se dá conta de que ele pode estar destruindo uma amizade, que ele está machucando uma pessoa que ele ama, de uma forma que ele poderia falar diferente, ele poderia usar essa crítica de forma construtiva e não destrutiva. Mas de que forma você pode alquimizar isso? De que forma você pode mudar isso? Isso é tão importante nas nossas relações, porque a gente faz isso sem querer. As pessoas que são muito reativas também podem não entender quando você chega para dar um feedback positivo. Então, digamos assim, você tem uma grande amizade com uma pessoa. E aí você chega para ela, sua melhor amiga, ela pintou o cabelo. E aí você diz, ai amiga, puxa, eu não gostei do seu cabelo dessa cor ou desse corte. Eu acho seu rosto lindo, você fica bem de qualquer jeito. Mas eu particularmente gosto do seu cabelo comprido. Mas o cabelo é seu. Eu só estou te dando feedback do meu gosto, não do seu. O que eu estou fazendo? Eu estou dando para ela um feedback meu. O que eu gosto, o que eu não gosto, para ela, pouca diferença faz. Porque se ela gosta do cabelo dela curto e ela vai cortar, não é porque eu gosto do cabelo dela comprido que ela vai deixar. Entendeu? Mas eu estou dando para ela um feedback dizendo, eu particularmente acho que você fica bem de qualquer jeito. Eu estou dizendo que eu estou destruindo a imagem dela? Não. Eu estou dando a minha opinião, mas eu estou fazendo uma crítica, não é uma crítica destrutiva. Eu estou criticando o meu jeito de olhar para o cabelo dela, não da forma como ela usa ou deixa de usar. Percebe a diferença de como você dá um feedback para a pessoa? E aí ela vai olhar no espelho, vai olhar para a fotografia dela e vai ver, vai poder comparar se realmente outras pessoas não gostaram, se outras pessoas falaram. Agora, se ela se sente confortável de cabelo mais curto, de cabelo vermelho, de cabelo branco, de cabelo... Isso é dela. Isso só diz respeito a ela. E ela vai agradecer e dizer assim, valeu, amiga, mas eu tô tão feliz com o meu cabelo curto, ele me dá tão menos trabalho de cuidar, vou manter assim. Ponto. É diferente de você reagir e bater de frente ou ficar emburrada com a amiga porque ela não foi capaz de fazer um elogio para você. Agora, se ela não foi capaz de fazer um elogio que você estava esperando que ela fizesse, você tem que observar qual foi a tua reação nesse momento para saber da onde que você está falando na hora em que o outro faz uma crítica para você. Se você está falando da criança de 2 anos de idade, quando você queria ter seu cabelo cortado ou penteado de uma certa forma e sua mãe obrigava você a usar uma outra forma, se a tua raiva, ou a sua insegurança, ou a tua insatisfação ainda está naquela criança de 7, 10, 8 anos, então você tem que observar da onde você está na hora que você reage a uma crítica. Ficou claro isso? Isso é muito importante. Sempre da onde eu estou olhando para isso, quando eu reajo a uma crítica ou a um julgamento que fazem. Se isso está me levando a uma imagem muito antiga, muito primária, uma imagem que está arquivada na minha criança ainda, que não está resolvida. Com relação a quem? E que eu estou projetando nessa pessoa que está me criticando a raiva de alguém lá atrás. Bom, o importante é não tomar nada como pessoal. Nós temos que nos certificar e sabemos se o espelhamento dessa pessoa, né? Ou se a pessoa está irritada com algo pessoal dela, porque às vezes também a pessoa chega e diz assim, não enche meu saco, hoje você está falando demais.
Aí a pessoa está me criticando porque eu estou falando, eu estou contando uma história e ela não está a fim de me ouvir, mas ela está sendo meia agressiva. É uma crítica, um julgamento, falando que eu estou falando demais. Então a gente não está conversando. Então, como é que é isso, né? Será que eu falo sempre demais? Será que eu invado as pessoas? Ou será que ela está irritada por alguma coisa dela pessoal e está projetando em mim, né? E isso vem, esse mau humor, né, recíproco, né, que acaba fazendo com que as pessoas acabem se conflitando muitas vezes, porque não aceita uma crítica. Às vezes dizemos que as pessoas estão sempre reclamando, são mal amadas, né? Então as pessoas que estão sempre criticando, que estão sempre resmungando, que estão sempre blasfemando, a gente diz assim, isso aí é uma pessoa mal amada, né? Na realidade, elas são mal amadas por si mesmo, né? Falta amor próprio, tá faltando a elas algo que preencha, existe uma insatisfação com elas mesmas. Essa é que é a realidade. Ela começa a projetar no outro essa insatisfação porque ela quer que o outro preencha algo que está faltando dentro dela, mas que não é o outro que vai poder dar, né? É a sua insegurança que faz com que ela reaja de uma forma mal-humorada, né? Intolerante, agressiva, e aí ela critica, ela julga, ela reclama. Você está falando, você nunca está satisfeita com nada, toda vez que a gente vem aqui você não está satisfeita com a comida, e às vezes nem é verdade, não diz respeito a isso. Existe algo que ela sempre traz à tona. E assim, se ela está trazendo à tona e você, na mesma hora, reage, porque também não está percebendo da onde que você está olhando essa crítica, e aí, o que vai acontecer nessa relação? Onde que você acha que vai acabar essa história? De que forma você acha que isso vai acabar? Se tiver alguma pergunta, vão fazendo, tá? Eu vou falar mais um pouquinho. Então, a ideia é que você não se permita de jeito nenhum invadir ou se desequilibrar no momento em que a coisa acontece. Você tem que manter, não é a frieza, mas manter o seu eixo, o seu centro. Onde existe algo que precisa ser harmonizado e ir para o seu lugar e não para o lugar onde ele está te colocando. Vamos entrando, pode entrar, gente. Bom, qual é o conselho nesse momento? Porque a gente costuma reagir, às vezes, de uma forma defensiva, né? Então, assim, nós nunca estamos preparados para uma crítica. Então, o que a gente faz é reagir. Quando eu reajo, eu estou colocando uma porção de coisas na frente, né? De algo que eu preciso olhar de fato. Uma imagem internalizada, ou uma memória de alguém que sempre fazia aquelas histórias comigo, né, que eu me deixava humilhar e me sentir, bullying na escola, por exemplo, que são críticas, né, que você recebe, teu cabelo é tonhonhon, você é gordo, você é nerd, você é isso, você é pau de vira-tripa. Na minha época tinha um pau de vira-tripa, eram as pessoas muito magras e compridas, não sei de onde que vem esse nome, mas as pessoas ficavam desesperadas. Então, assim, as pessoas, elas estão ainda lá no campo primitivo dela, no campo infantil dela, abaladas ainda por situações que elas não modificaram, não reciclaram, não resolveram dentro dela. E isso traz para ela um abalo, né, quando a crítica chega. E isso impacta, né, ela de alguma forma. Então, nós temos que trocar essa insegurança momentânea, né, que é uma desestabilização, às vezes você não espera, pela reflexão ao receber julgamentos negativos. Então, nós vamos refletir
de que forma isso está atuando em nós, qual é a reação que isso causa. Isso é um trabalho terapêutico que você tem que fazer com você. Porque senão eu acabo a amizade ali. Eu brigo, eu bato de frente, eu revido e aí começa os conflitos, né? Não fique reativo, escute primeiro com toda a atenção. Às vezes não é tão negativo assim como você espera ou como você percebeu no primeiro impacto, digamos assim. Nós temos que observar, senão é a própria frustração do expositor, né? Daquele que está, né, que tá interferindo naquilo que ele fala. Então, assim, aí você pode também, num outro momento, dependendo da crítica e como ela vem, você pode dizer assim, tá tudo bem com você? Aconteceu alguma situação que você ficou muito irritado, chateado? Você quer falar a respeito disso? Se você tem amizade com a pessoa, em intimidade, amigo, é pra falar, gente. Ou então você vai ver que a pessoa saiu do banheiro com a braguilha aberta e não vai dizer pra ela, porque ele pode achar que você tá criticando. Tem gente que não fala nada. Tem gente que vê que as coisas estão mal, né? Que tem um sujo, que tem não sei o quê, e não fala, fica calado. Mas não fala por quê? Porque acha que é crítica, ou ele já foi tão reprimido que ele também não consegue falar. Então, você tem que observar de que forma você se incomoda com aquilo que você ouve. Bom, eu falei bastante sobre a crítica destrutiva, né? Que ela pode vir com questionamentos, né? Até que ponto essa crítica nós temos que levar em consideração ou não? Então, o que a gente faz é ouvir a crítica e dizer, ok, vou pensar sobre isso. É uma forma de você parar, não se desequilibrar, não se desestabilizar e dizer, eu estou te ouvindo e vou pensar sobre isso. Isso quer dizer o quê? Eu ouvi você. Agora, se eu ouvir você, você também me dá o direito de me ouvir. E aí eu posso fazer perguntas. Mas baseado em que você está falando isso? Ou o que você viu, o que você sentiu que você me traz isso? Ou o que eu fiz para você falar dessa forma comigo? Então vai depender muito da situação, né? Mas se for uma coisa que você diga, mas isso não me acrescenta em nada, ouve, leva e diz, eu vou pensar sobre isso, depois eu te falo. Encerra ali, não dá continuidade à história, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da crítica construtiva, tá? Que a gente chama também de feedback, né? O feedback é positivo ou negativo, vai depender de como você acolhe isso. Alguém tem alguma pergunta sobre o destrutivo antes de eu entrar no construtivo? Ok. Bom, a crítica construtiva, ela tem como objetivo encorajar a pessoa, melhorar a pessoa, reforçar o padrão dela, desenvolver aptidões. E a gente vê essas coisas, às vezes, muito também na empresa em que a gente trabalha, né? Essas coisas acontecem também. Eu vou falar sobre as duas também. O feedback é assim, apreciação sobre alguma coisa. Apreciação, avaliação, análise, exame, julgamento, parecer. Eu vou falar sobre todas as questões aqui, que eu até fiz uma lista para não esquecer. Opinião, comentários, um pensamento, uma posição, né? Como identificar uma crítica construtiva?
né? Existe uma grande dificuldade que muitas pessoas têm no ambiente de trabalho, por exemplo, em identificar uma crítica construtiva. Vai depender também de quem é que está dando essa crítica, né? Se é o chefe, por exemplo, é mais fácil, às vezes, você perceber isso, identificar. Você tem que pensar, né? E perguntar a seguir, relacionando as perguntas a essa crítica que foi feita. Ela está te encorajando a melhorar? Então, se a crítica vem e você percebe que a pessoa está falando para melhorar você, tipo assim, você quer que eu te ajude a você melhorar, fazer uma maquiagem ou melhorar o seu cabelo? Você quer que eu ajude a você a terminar esse trabalho? Ou você quer que eu te dê assim, umas dicas da minha experiência dentro dessa área, de tudo aquilo que eu já fiz? Você quer que eu te dê umas dicas? Eu posso te dar umas dicas. Eu fiz assim, 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 e isso resultou nisso e nisso. Talvez, se você fizer assim, talvez isso te ajude. Essas são as dicas que você possa perceber que as críticas que a pessoa faz, olha, eu tô vendo que você está fazendo assim, mas quem sabe se você fizer assim, assim, não fique bom. Então, assim, quando vem umas críticas que possa ajudar a você a melhorar, porque você tem que ter uma ideia de que nem tudo você tá dono da sua verdade. As verdades são muitas. As críticas, quando vêm para ajudar, elas podem ser muito produtivas, porque as pessoas têm muitas ideias diferentes. E quanto mais ideias as pessoas tiverem, melhor naquele processo de melhorar uma ação sua, né? Então é interessante que você observe. Uma outra forma que você pode identificar se a crítica é construtiva, se a pessoa está depositando confiança em você, mesmo fazendo um alerta. Ela diz, nossa, eu gosto muito do seu trabalho é ótimo, mas olha só, vou te alertar uma coisa. Se isso acontecesse assim, ou se isso for dessa forma e tal, talvez fosse melhor você fazer assim, porque eu estou vendo que você está fazendo assim, assim. Então observa de que forma essa crítica vem, né? Você tem que ter, essa pessoa está depositando uma confiança em você, ela quer que você continue fazendo, mas ela está mostrando para você que existe um movimento. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Existe um movimento que você precisa ter essa observação mais apurada, para você não ser reativo de primeira. Se ela está fornecendo dicas de como melhorar algum aspecto seu, numa forma de você conduzir um trabalho, de você falar em público, de você reagir a uma conversa, né, a uma reunião, ou a um feedback de relacionamento, né? Se a resposta for positiva a isso tudo, para ao menos uma dessas perguntas, então tenha certeza de que essa pessoa que se dispôs a fazer essa crítica, que realmente quer ajudar você e a desenvolver e a melhorar no ambiente de trabalho ou numa relação a dois. Porque assim, se o seu relacionamento está conflituoso e a pessoa chega para você e diz assim, olha só, meu bem, senta aqui, me dá a mãozinha aqui, olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você fala isso me agride profundamente. Você sempre fala isso na frente das pessoas. Você me critica, você dá uma risadinha, você diz, olha a barriguinha dele, ele tá melhorando, agora ele foi pra academia. Eu não sei se você tá fazendo chacota, se você tá fazendo bullying, se você tá brincando comigo, ou se você está me denegrindo a imagem na frente dos amigos. Isso me faz tanto mal. Por que você faz isso? Qual é o prazer que você sente em me deixar mal e me deixar chateado com você?
E aí eu fico emburrado, e aí você diz que eu estou sempre de cara amarrada, que eu não estou... Então, assim, observa se você é capaz de fazer isso. Porque senão, o que vai acontecer quando você é criticado numa relação em que você não bota para fora aquilo que está te incomodando, que você não é leal para você mesmo, que você não é confiável para você mesmo, nem com o outro que está fazendo aquilo que está te incomodando. Porque numa relação a dois tem uma coisa chamada intimidade. Se não existe intimidade, não tem relação. Desculpe. O que vocês estão fazendo juntos, eu não sei, mas a gente precisa observar. Então, a crítica é mão dupla. Se eu falo para ele o que eu não gosto, eu estou abrindo espaço para ele falar também o que ele não gosta. Mas nós não precisamos brigar, nem conflitar as relações, nem ficar apontando um para o outro, porque quando a gente fala dessa forma, na crítica, no julgamento, eu estou sempre na defensiva. E quando o outro fala desta forma, eu não escuto. Eu ouço, mas não escuto. Eu não entendo, eu não vou além do que está, o que está por trás do que ele está querendo me dizer. Então, o que a gente precisa fazer numa relação? Se for uma relação a dois, nós temos que sentar, olho no olho, mão na mão e falar de coração para coração. Se não for de coração para coração, não tem relação. Vai somatizar, vai chegar uma hora que você vai reagir de forma raivosa ou até agressiva. Então, acaba a relação, porque acaba o respeito, acaba o equilíbrio no dar e receber dentro do campo da relação. Então, nós precisamos ser honestos com a gente mesmo e com o outro. Eu posso falar para ele que eu não gostei do que ele fez. Você tirou a barba sem falar comigo, você sabe que eu gosto tanto de homem barbudo, por que você fez isso comigo? Ele disse, eu cansei, não estava... mas eu não gosto de você sem barba. Ele disse, olha, nós vamos ter que aprender a ter esse momento. Eu posso até deixar a barba para agradar você de vez em quando, mas agora, em pleno verão, sinto muito, não dou conta, eu estou morrendo de calor. Então, essas coisas têm que ser discutidas e resolvidas a dois. São intimidades. Nesse contexto surge também uma pergunta. Como fazer uma crítica construtiva sem desmotivar a outra pessoa? Vocês sabem fazer isso numa relação a dois? Ou numa relação de trabalho? Você precisa falar com aquele funcionário que está fazendo algo que incomoda na empresa, incomoda aos colegas. E quem tem que tomar uma postura é o chefe, né? O amigo ali da mesa do lado pode até falar, mas você pode não aceitar. Você pode não achar que ele está te criticando ou que ele está te julgando, né? Dentro do espaço de uma empresa, as críticas são uma parte essencial no processo de aprendizado dos colaboradores. Assim, eles podem ajudar-se mutuamente no comportamento para alcançar metas traçadas. Porque dentro de uma empresa, nós não podemos tomar as coisas como pessoais. Ou você veste a camisa da empresa, ou você procura outro emprego. Porque senão não dá certo. Então, você não pode ser por você. Você tem que ser para o todo. A empresa é o todo, não é só para você. Então é diferente, é um outro movimento. As críticas construtivas, construtiva, eficaz, têm o poder de corrigir atitudes, melhorar a forma de trabalhar, de ajudar a desenvolver o crescimento pessoal e evolução do profissional. E daquele conjunto todo que está trabalhando em prol de um bem comum, ou seja, de um produto, de uma venda, de um projeto. Nós temos que ter essa ideia de conjunto, de todo, porque senão você vai tomar sempre como pessoal. Não, porque a minha ideia era boa, ele destituiu. Ele não quis aceitar a minha ideia, preferiu a do outro.
Gente, não é assim que a banda toca. Então, empresa é diferente. Nós não temos que levar as nossas historinhas infantis para dentro da empresa, porque senão nós vamos começar a fazer espelhamento. Percebem? Então eu tenho sempre que ter em mente da onde eu estou olhando quando isso acontece dentro de um campo da empresa. Num departamento, por exemplo, né? Que são os núcleos menores, né? Pensando nesse cenário, né, a gente também pode imaginar que nós temos assim, algumas dicas para fazer, que são aquelas que eu falei. Nós temos que observar se existe empatia no momento de fazer a crítica, se existe uma delicadeza, um respeito. Não, eu acho muito bom esse trabalho que você faz, que você desenvolve. Você é um funcionário que eu respeito e tal, mas me permite fazer uma crítica construtiva, que você pode parar para pensar e pesar se vai surtir efeito nisso que você está falando. Então, nós temos que observar qual é a forma que você vai falar com relação a isso, né? Quando nós falamos em crítica construtiva, não podemos pensar de cara na negativa, na destrutiva, porque nós precisamos identificar de que forma isso está sendo negociado, de que forma isso está sendo falado. Alguma pergunta até agora, gente? Hein? Alguma pergunta? Então, a gente precisa ver se essa crítica que está vindo desse campo, por exemplo, na empresa, ou na relação, está me ajudando a melhorar, né? Por exemplo, a pessoa, às vezes, fala alto demais. Então, você está numa mesa jantando e aí o marido vai e te cutuca. E aí você diz, mas que droga! Toda hora que eu estou falando, você me dá uma cutucada. Aí as pessoas olham, porque esse movimento é uma crítica. Ele te cutucou para que você baixasse o nível de voz. E você critica ele na frente de todo mundo e faz todo mundo, inclusive, passar uma vergonha social, porque chama a atenção do restaurante inteiro. E tem pessoas que ficam assim. Então, como é essa questão? Mas então eu não posso ser como eu sou? Eu não posso gargalhar? Não posso falar alto? Até pode. Mas qual é o ambiente, né? Eticamente, de que forma nós estamos querendo atrair essa atenção? Por que nós estamos realmente falando tão alto? É para que todo mundo escute o que eu estou falando? Será que a minha carência é tão grande que faz com que todo mundo queira e se interessar pelo que eu estou passando? Ou pela minha história? A minha história é mais importante do que a de todo mundo? Do que a conversa da mesa ao lado? Então, a gente tem que observar, não é só aquilo que eu faço, mas é como eu faço e por que eu faço. Às vezes, ele se incomoda com esse movimento, mas muitas pessoas se incomodam. Quer ver uma outra coisa que incomoda terrivelmente? É você querer, num domingo, ouvir a sua música predileta e o teu vizinho bota aquela caixa de som mais alto possível para que toda a vizinhança escute a música dele. Aí você vai reclamar, ele vai dizendo, mas você está criticando porque eu não posso ouvir minha música. Isso são críticas também, são julgamentos, né? Então, assim, a educação faz com que eu modere também a minha ação no social. De que forma que eu vou me expressar socialmente. Porque a minha individualidade começa, ou melhor, termina quando começa a do outro. Porque senão eu sempre vou invadir a privacidade do outro.
tá? Então, assim, se eu quero ouvir uma música alta, eu até posso fazer isso, mas eu tenho que saber qual é o horário, qual é o tempo que eu vou fazer isso, para não invadir o outro, porque senão o outro vai se sentir oprimido. Isso é como se fosse um conflito, né? Eu estou jogando um conflito, estou permitindo que o outro faça ideias sobre mim. Né? Então existem muitas situações que nós precisamos observar de que forma nós queremos que eu seja julgado, que eu seja criticado. Né? Existe uma coisa também de educação na hora em que você vai criticar o outro, para que não seja uma crítica destrutiva e seja sempre uma crítica construtiva. Né? É uma forma amorosa de você passar para o outro uma informação que você tem e que você pode dizer, olha, você me permite uma crítica? Você me permite a respeito de como você pode ser e como agir, né? De uma forma educada. Muito bem, música mexe com a alma, pois é. Então, assim, às vezes eu tô aqui triste, aí o cara bota lá uma Ivete Sangalo, até é bom, porque vai talvez me alegrar, mas pode também, nesse momento, eu estar passando por um luto, né? E eu tá assim, com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e aquele som terrível vem e me incomoda, né? Naquele momento. Então, assim, a privacidade alheia é uma coisa que é uma invasão muitas vezes, né? E nós precisamos ter esse respeito, né? Até onde vai a minha liberdade, né? Mas eu tenho que respeitar do outro. Então, a crítica, o julgamento, a invasão, né? Tem essa conotação também de eu perceber por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou invadindo o outro dessa forma? Porque eu estou agredindo, de certa forma, o outro quando eu digo, cala a boca, você fala muito, olha só como é que você fala, você está sempre falando errado, olha só, menino, você lê errado, você é um burro, você não sabe ler. Eu estou criticando a criança e já estou criando nela um sistema de crença que ela vai levar para o resto da vida como se ela fosse burra, que ela não soubesse ler, né? É assim, eu dizia para minha avó, mas vovó, ainda não sei ler. Ela disse, mas você já entrou na escola, você vai aprender e você vai saber, porque você tem capacidade. Hoje eu tenho um monte de livro porque eu gosto de ler, porque a minha avó me ensinou, ela fez. E quando eu disse para ela, eu não sei ler, ela disse, mas você vai aprender, né? Você não sabe ainda. Então, ela me deu uma força. Entre lá no nosso construtivo. Eu gosto de ouvir os feedbacks. Tem uma amiga onde estamos juntas, achei melhor nos afastar. Uma outra coisa é você não aceitar. Tem que haver um respeito mútuo pela forma do outro ser. Mas se esse que está aqui não respeita você e te agride o tempo todo e diz que você faz, o que você age, como você faz, essa tua religião, porque essa é assim, é assado, aí ela está desrespeitando. Aí já é uma falta de respeito. E aí só nos resta nos afastar mesmo, né? Porque eu não sou obrigada a conviver com uma pessoa que me agride, que me julga e que me desrespeita o tempo todo. Então eu tenho escolha. E a minha escolha é viver em paz, com a minha religião, com a minha política, com as minhas histórias. As minhas escolhas são pessoais e assim tem que ser. Acho que você fez o melhor. Se você não aceita também, se ela te critica, mas se você não aceita a opinião dela e vocês se julgam, aí fica difícil. Mas se ela tem a opinião dela e você tem a sua, e vocês conversam sobre isso, sem criticar uma outra, também combinado não sai caro. É dizer assim, olha amiga, toda vez que a gente sair, não vamos falar de religião nem de política. Vamos falar sobre qualquer outro assunto? E pronto, isso é um respeito mútuo. Aí vocês podem conviver
bem fácil, né? Porque existe um respeito pelas diferenças, ok? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Não se esqueçam de ir lá no YouTube assistir as palestras ou se inscrever, tá bom? Deem seu like. E quinta-feira que vem estaremos aqui. Sábado, nós temos um workshop ao vivo pelo Zoom, onde eu for sortear uma constelação e nós vamos fazer uma dinâmica onde todos vão fazer a dinâmica se constelando ao mesmo tempo. É uma surpresa. Se inscrevam, vai ser de 4 às 6, ok? Um grande beijo a todos. Até quinta-feira ou até sábado.